A Bíblia fala de um Deus que conhece as nossas dores, conhece as nossas dificuldades. Sou o pastor Marcos Gama e esse é o nosso devocional diário, Gotas de Graça para o seu dia, sempre trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. Bem, antes da gente trazer a nossa palavra, eu quero pedir os favores. Se você é novo, se inscreve e compartilha com o máximo de pessoas que você puder esse vídeo. Me ajude a ser um compartilhador de graça, de espiritualidade de vida. Amém? Bem, deixe seu comentário, deixe seu joinha, me ajude a alcançar mais pessoas. E lembrando que na quinta-feira, né, hoje, quinta-feira, às 3 horas da tarde, nós teremos a nossa primeira aula subindo no nosso canal sobre como ler a Bíblia, totalmente gratuito. E na descrição você vai poder estar se inscrevendo e receber material totalmente gratuito também. Tudo bem? Bem, vamos lá então. Salmo de número 12 e o verso de número 5 diz o seguinte: Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Bem, esse aqui já é o terceiro vídeo que nós gravamos sobre o Salmo de número 12. E é interessante que o Salmo de número 12 ele tem como a epígrafe, ou seja, a temática geral do Salmo, o auxílio contra a falsidade. E nesse momento aqui nós vemos uma mudança, né? Uma mudança na argumentação textual. Aqui parece que Deus toma os lábios do salmista e declara o seu posicionamento, não apenas o seu posicionamento, mas declara a sua ação acerca da maldade, contra a maldade dos homens que agem com impiedade, sem misericórdia. Perceba que o texto diz assim: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, veja só a expressão, eu me levantarei. Mas é bom você entender que existe um homem escrevendo esse texto, o salmista está escrevendo, no caso é Davi. Porém, nesse exato momento, é como se Deus tomasse os lábios de Davi e declarasse o seu posicionamento, o seu direcionamento em favor daquele que está necessitado, daquele, como diz o próprio texto, dos pobres e dos necessitados. Perceba que Deus, é como se Deus dissesse: basta, eu vou agir, basta, eu me levantarei. E essa expressão eu me levantarei significa que Deus vai agir, Deus vai tomar dianteira, Deus vai tomar um posicionamento acerca disso. Irmãos, isso é muito poderoso, porque nós vemos aqui uma promessa real de Deus sobre nós. Deus não vai nos ver sofrer para sempre. Eu sei, alguns podem dizer, alguns haters, né? Vão dizer: pastor, diz isso para os irmãos que estão na Ásia, diz isso para os irmãos que estão em um país fechado, diz isso para eles. Posso dizer sim, porque o mesmo Deus que eles estão lá servindo, adorando, é o mesmo Deus que disse esse texto, e que em qualquer situação Ele é Deus para intervir ao nosso favor, ao favor daqueles que clamam, daqueles que esperam pela sua mão poderosa. Três verdades eu quero mencionar aqui para nós fazermos um momento de reflexão. O primeiro delas é Deus deixar muito claro que toda a opressão, que toda ação de opressão sobre os pobres, os menos desfavorecidos, Deus está atento a isto. E é bom que aqueles que exercem autoridade, políticos, governantes, entendam isso. Se a justiça humana falha, a justiça divina não vai falhar. Escute o que eu estou dizendo. Uma coisa é ser responsável pela sua vida, uma coisa é ser responsável só pela sua casa. Outra coisa é ser uma autoridade responsável por muitas outras vidas. E sobre essas pessoas, a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito será cobrado também. E isso não só para aqueles que pregam, para aqueles que cantam, mas para aqueles que recebem de Deus um ofício de cuidar das demais pessoas. Então escute, Deus, ele está vendo a necessidade dos pobres, a necessidade dos oprimidos por causa da maldade humana, e o texto diz mais ainda, o verso de número 5 diz ainda: e o Senhor diz sobre o gemido dos necessitados. Perceba que Deus é cirúrgico dizer:
eu estou ouvindo o gemido dos necessitados. E sobre essas situações ele declara: eu me levantarei. Deus se levantará a teu favor. Deus tem ouvido as tuas dores, Deus tem ouvido o teu clamor, Deus tem ouvido as tuas necessidades. E a Bíblia, e ele está dizendo que ele vai se levantar. Ele vai se levantar pelo gemido dos necessitados, pela opressão que os pobres estão enfrentando. Ele vai se levantar. E tem a segunda verdade: quando Deus se levanta, diz um certo texto bíblico, lá em Paulo aos Romanos, se não me falha a memória, diz assim: operando Deus, quem impedirá? Quando Deus resolve dizer basta, quando Deus entra na peleja, quando Deus decreta algo sobre a sua vida, ninguém para. E a justiça de Deus entra em ação sobre os grandes, sobre aqueles que acham que ninguém pode alcançá-lo. Terceira e última verdade, ele diz o seguinte: e porei a salvo a quem por isso suspira. Aqui nós vemos que as nossas orações têm um resultado. Aqui nós vemos que Deus ouve o clamor e no momento certo ele vai agir sim. Então existe resposta para a tua oração. Grava isso, você está ouvindo isso hoje aqui. Haverá uma resposta sobre a tua oração por esses dias. O Senhor liberará sobre a sua vida resposta, mudará o cativeiro, quebrará as correntes, despedaçará os julgos, neutralizará toda a força espiritual maligna, botará por terra toda investida satânica, porque ele tem ouvido o gemido dos necessitados. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te fortaleça, que a mão de Deus abençoe tua casa e tua família, que essa palavra venha sobre a tua vida, mudando completamente esse contexto, quebrando todo o contexto maligno e trazendo para a sua vida um contexto de bênção, de salvação e de misericórdia. Um forte abraço, Deus abençoe você, até o nosso próximo vídeo, Gotas de Graça para o seu dia. Deus abençoe.